o título da obra do Padre Salles Brasil é A Literatura Infantil de Monteiro Lobato ou Comunismo para Crianças. E o Salles Brasil, ele começa desde o primeiro livro, Reinações de Narizinho, mostrando que os sonhos da Lúcia e depois a relação dela com a boneca, a Emília, e todo esse imaginário estava atravessando valores permanentes, imperecíveis da Igreja Católica Romana. Então, assim, dizer que é possível casar uma boneca com um porco é uma monstruosidade contra a natureza. Dizer que Emília pode casar e descasar com o Marquês de Rabicó é outro pecado, porque está ensinando o divórcio, o desquite. Daí em diante, que eu não vou desfilar para vocês, não sobra pedra sobre pedra na obra de Lobato. E Lobato, que distribuía os seus livros com uma ênfase na mudança da compreensão do que fosse educação e escolaridade desejável no Brasil, acabou tendo os seus livros, inclusive, queimados em praça pública. Né? Teve gente que fez fogueira dos livros de Lobato em função desse monumental exemplar aqui desse trabalho. Quando o Alessandro resolveu trabalhar o pós-doc dele nessa área da teopoética, do tratamento que a teologia e a literatura podiam dar-se mutuamente, não é? Me ocorreu que esse era um trabalho que não tinha sido feito, era um trabalho que eu desejaria muito ter feito na vida, mas não tinha a competência que ele tem como teólogo para poder ter todos os argumentos na ponta da língua e entender como o desenvolvimento do pensamento teológico pôde ancorar uma discussão que é antevista por Monteiro Lobato lá nos anos 30. Né? Então, como ele tinha uma visão muito nietzschiana do mundo, a visão dessa abertura e desses contextos históricos e das circunstâncias, de alguma maneira ele foi lidando com os impasses, não só na área religiosa, mas na área das ciências. E eu pensei que esse trabalho podia ser um trabalho assim, de uma contribuição muito importante para a gente reler e reentender a contribuição que o Lobato deu à educação brasileira. Eu hoje diria, eu tenho dito, que Lobato hoje é uma leitura indispensável para educadores. Não é leitura só indispensável para crianças. Os educadores deviam ler Lobato e entender o papel que ele, Dona Benta, Tia Anastácia e o Visconde fizeram para renovar a metodologia, o conceito de educação, as práticas educativas, toda uma visão nova de pedagogia e de didática. Não é? E o livro que a gente hoje lança aqui, que é esse trabalho de pós-doc do Alessandro, tem tem uma dupla qualidade. Uma de enfrentar academicamente, com todos os argumentos, com todo o rigor, não é? O que a teologia de hoje pode dizer da obra do Lobato e do trabalho do Salles Brasil, da visão que o Salles Brasil tinha. A segunda grande contribuição é que a apresentação dos argumentos, a apresentação dessa raridade que está aqui e da importância que a obra de Lobato permanece tendo, está explicitada numa linguagem claríssima, na linguagem que eu acho que a academia devia falar quando se dirige para fora dela, que é a linguagem dos mortais. Qualquer pessoa pode ler esse livro e vai estar embasado com os conceitos, com as informações que precisa para poder seguir um livro e outro livro, o pensamento do Monteiro Lobato e do
do Padre Salles Brasil. Então, acho que esse trabalho tão modesto que está sendo apresentado aqui, tão modestamente está sendo apresentado aqui, é de suma importância para uma releitura, uma retomada da releitura de Lobato no horizonte acadêmico, no horizonte da pesquisa e uma versão nova de compreensão, uma nova compreensão das relações entre igreja, ciência, literatura e religião. Eu acho assim, o livro é muito, muito, muito importante, por todas essas razões que a gente disse aqui, e sobretudo porque esse trabalho foi feito aqui dentro da cátedra, quando Alessandro nem imaginava que ia ser diretor algum dia aqui dentro, e foi buscando as informações e o acervo, o material que a gente tem no acervo da cátedra. Então, acho que assim, não só ele está de parabéns, mas estamos de parabéns todos nós aqui dessa cátedra, e está de parabéns a academia, e está de parabéns o Brasil por poder contar com uma reflexão, quantos anos depois de Lobato, 30, 70, quase 90 anos, que resgata Lobato por uma leitura desse porte que interessa a todos nós. Parabéns. Bem, a gente ouvindo o que Helena falou, a gente entende bem quando Lobato disse que não ia mais escrever para adulto. Adulto não entendia nada. Ele agora só ia escrever para criança, que criança entendia tudo. Só que eu vou contar um conto da época que ele escrevia ainda para adulto. E é assim. Chamava-se João Teodoro só, o mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo, olha, lealíssimo, com um defeito apenas, não dar a mínima importância a si próprio. Para João Teodoro, nada tinha menos importância no mundo que João Teodoro. Nunca fora nada na vida, nem sequer imaginava a hipótese de dizer alguma coisa. Mas durante muito tempo, acompanhou com aperto no coração o deperecimento visível de sua cidadezinha, Itaoca. Isso já foi muito melhor, dizia ele. Já teve 3 médicos bem bons e hoje só um e bem ruinzote. Já teve 6 advogados e agora mal dá serviço a um rabla ordinário feito Tenório. Nem circo de cavalinho passa mais por aqui não. Gente que presta se muda. Explica o restolho. Decididamente, Itaoca chegou mesmo ao fim. João Teodoro tentou incubar a ideia de também mudar-se. Mas para isso, necessitava de um fato qualquer que lhe provasse de maneira absoluta que Itaoca não tinha mais conserto nem arranjo possível. É isso, deliberou por dentro, quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada, de nada, de nada, arrumo minhas trouxas e mudo-me daqui. Um dia veio a grande novidade, a nomeação de João Teodoro para delegado. A notícia pegou nosso amigo como uma porretada no crânio. Delegado ele que nunca fora nada, que nunca quis ser nada, que nunca desejou ser nada. Delegado? Ser delegado numa cidadezinha como aquela? Coisa seríssima. Não há nada mais importante. É o homem que manda prender, soltar, dar sovas, que vai à capital falar ao governo. É uma coisa colossal ser delegado. E, no entanto, lá estava ele, João Teodoro, delegado de Itaoca. João Teodoro entrou em meditação profunda. Passou a noite inteira pensando e arrumando as malas. E bem de manhãzinha, arrumou suas malas no seu burro velho e partiu. No caminho, encontrou um amigo madrugador que perguntou-lhe: "Uai, João, para onde se atiras assim tão cedo de arma, de bagagens?" "Vou-me embora", disse ele. "Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim." "Mas como? Agora que estás delegado?" João Teodoro sorriu, apressou o passo do muro e disse já lá do meio da estrada: "Por isso mesmo, terra que João Teodoro chega delegado, eu não moro não." E sumiu. É semelhança que Itaoca tenha com
com o Brasil de hoje não é mera coincidência. Bem, eu quero dizer muito pouco, porque acho que a Eliana disse bem o que o livro expressa, o que a pesquisa expressou, e o conto que Maria Clara aqui nos brindou com ele, acho que fala de uma outra característica. Primeiro eu queria saudar a Emília, porque acho que ela é o espírito mesmo dessa pesquisa e o espírito mesmo desse livro, né? O Lobato, e as pessoas não percebem bem isso, mas Lobato é um Nietzscheano fino, né? É um primeiro tradutor do Nietzsche no Brasil, e pela Emília Nietzsche transborda, né? Então tem questões muito importantes que a Emília apresenta. Eu queria chamar a atenção para duas coisas, só para duas e bem rápido. A primeira que eu acabei de perceber nesse instante, falei com a Eliana, nesse instante, que está aqui como uma espécie não é bem uma epígrafe, mas uma nota que o Padre Salles Brasil fez na obra dele, que eu li com toda certeza, mas não me lembrei dela e não citei em qualquer momento. Ele diz à Celeste Rainha do Santo Rosário que no campo da paz é a Torre de Marfim e no campo de batalha a Torre de Davi, esta humilde defesa do reino de Deus. Então todo o texto escrito está sobre essa égide de uma humilde defesa do reino de Deus contra o Lobato. O Lobato era o grande, portanto, o anticristo do momento, né? o grande demônio, aquele que estava por botar o reino de Deus em perigo. Né? E o texto que o Padre Salles escreve é, de fato, um tratado para a defesa de uma certa noção de reino que naquele momento era comum. Né? Então há muito fôlego neste texto do Padre Salles Brasil, mas há uma questão que é antiga e muito nova, que é uma certa confusão entre uma visão que se possa ter de religião, uma visão que se possa ter do sagrado, uma visão que se possa ter do real, e aquilo que de fato seria o real, aquilo que de fato seria o sagrado. Há uma tendência a gente identificar a nossa interpretação das coisas com as coisas mesmas. E isso daqui me parece que era a grande questão do texto do Padre Salles Brasil. A identificação da sua interpretação sobre as coisas como sendo as coisas mesmas. E por isso eu acho que ele é tão devoto e se faz tão aguerrido na defesa do próprio reino, que na verdade não era o reino sequer a visão que ele possuía sobre o reino. E toda a tendência, toda a tentativa, todo o esforço do livro foi exatamente por mostrar que a visão que o Padre Salles naquele momento possuía sobre as coisas não comunicavam a totalidade das coisas, né? Da vida, das coisas relacionadas à fé, das coisas relacionadas à infância, à ludicidade, das coisas relacionadas à própria noção de realidade. Então o texto vai nessa direção. O segundo capítulo, o primeiro capítulo do texto é um capítulo mais teórico. O segundo capítulo, eu queria comentá-lo só, tem como título: Que coisa é essa a verdade? Ou uma pitada do sal da dúvida. Essa coisa da pitada do sal da dúvida é uma conversa da impertinente aqui à frente, né? Com a dona Benta falando sobre ciência, né? Falando sobre a coisa do saber. E ali está colocado como que o saber pode ser uma pretensão de quem deseja dominar. Aquilo que eu dizia, confundir a interpretação sobre as coisas com as coisas mesmas. Né? E aqui a minha impressão é que o Lobato já brinda com um dos primeiros textos do Nietzsche bem jovem, que é um texto chamado Verdade e Mentira no sentido extramoral, onde o Nietzsche
diz aquilo que ficou um pouco como frase de para-choque de caminhão, né? Não há verdade, o que há é interpretação. Porque, na verdade, aquilo que nós dizemos, sentimos, aquilo que nós professamos, sempre se encontra dentro da chave da interpretação, da possibilidade que eu tenho de perceber as coisas. E não no esgotamento das coisas. E aí surge uma ideia de perspectiva, que eu acho que é uma coisa tão bacana que o Lobato faz na sua literatura infantil o tempo todo, né? Mostrar o mundo em perspectiva. E aí os olhares dos visitantes que vêm de longe, né? Que vêm de longe do mundo ou que vêm de longe dos próprios livros, né? Os olhares dos porcos que falam, do sabugo de milho tão inteligente, todos os olhares somados, eles são perspectivas sobre o mundo. Essa semana eu encontrei com um amigo que é do movimento negro unificado, e ele veio com a questão clássica, né? Mas espera aí, não é Lobato um racista? E aí eu discuti com ele muito tempo sobre isso. Olha essa coisa que nós estamos... Parece que não tinha mais lugar no mundo, mas volta com muita força. Como que há um patrulhamento ideológico que tenta enquadrar todas as coisas em uma única percepção da realidade. E falta de leitura, porque se lê com uma certa boa vontade Tia Anastácia, verá que não há ali qualquer movimento que se poderia chamar de racismo ou de enquadramento ideológico como se faz hoje. Bem, o texto então tem essa intenção fundamental, digo, e termino assim. Mostrar que o Sítio do Capão Amarelo é uma expressão na ficção da própria ideia de reino de Deus. E que tem um centro, como no Sítio do Capão Amarelo, e como na lógica, né, nesse conceito de reino de Deus que atravessa os evangelhos, os centros são os pequenos. Os pequenos do ponto de vista da faixa etária, mas sobretudo os pequenos na sua expressão daqueles que ficam à margem. Então, a mim parece que há uma concretização de Deus, há uma concretização na literatura do Lobato, e mais do que na literatura, né, nesse universo ficcional que o Lobato propôs e que até hoje a mim encanta, imagino a vocês igualmente. Bom, é isso.